Bom demais! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o professor Daniel Lima, professor de língua portuguesa aqui do Estúdio Aulas e hoje estarei com vocês começando com o assunto crase ou sinal indicativo de crase. É isso mesmo, esse será o assunto da nossa aula de hoje. Emprego do sinal indicativo de crase, ou basicamente a gente chama de crase. Mas Daniel, o que é isso, né? Quando a banca perde crase, o que vem a ser? O que é crase? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cadê? Vem para mim aqui. Quando nós falamos sobre crase, nós precisamos entender que, primeiramente, na língua portuguesa, aliás, em outras línguas também, mas estamos falando aqui sobre língua portuguesa, algumas palavras se juntam, se fundem, né? Nós temos, por exemplo, uma preposição. Vamos aqui colocar aqui para você no quadro aqui, ó. Eu tenho lá uma preposição, eu tenho uma preposição de, por exemplo. E aí eu tenho um artigo o, eu posso fundir essa preposição com o artigo e o resultado disso será o quê? Do. Tranquilo? Eu tenho a preposição per mais o artigo a, eu vou fundir e vou ter pela. Olha lá. Então, essas fusões são normais na língua portuguesa, ok? Só que quando nós falamos sobre crase, eu poderia dizer que crase é a fusão, mas não é uma fusão de quaisquer palavras. É uma fusão de artigos. É uma fusão de duas letras idênticas. Quando eu falo aqui, na língua portuguesa, quando a gente tem ali o sinal indicativo de crase, eu vou ter a fusão de artigos, deixa eu colocar aqui, preposições mais artigos, de preposição mais artigos. Daqui a pouco eu digo quais são os artigos. De preposição mais pronomes. Olha lá que legal. Quando eu falo de crase, eu estou falando dessa fusão. Agora, o que cai em prova é o emprego do sinal indicativo de crase. Não basta apenas eu fazer a fusão, né? Por exemplo, eu falei para vocês aqui, deixa eu mudar a cor para explicar aqui para vocês. Olha lá. Aqui eu pego a preposição de, por exemplo, mais o artigo a, como resultado eu tenho da. Isso aqui cai em prova, Daniel? Não, não cai em prova. Por quê? Porque está explícito aqui. Você olha para o da, você já sabe que é a fusão de de mais a. Os elementos, eles aparecem aí. O que acontece? Para evitar uma cacofonia, quando se funde dois as, quando eu tenho a preposição a e o artigo a ou as, se eu não colocar o sinal grave, né, o sinal indicativo de crase, eu teria isso aqui, ó, como resultado, eu teria um a depois do outro, ficaria a. Assim como a mais artigo o ficaria ao, né, fica ao, a mais artigo a ficaria a. Isso criaria uma cacofonia. Daniel, o que é uma cacofonia? Quando eu tenho na pronúncia um som estranho, né? Imagina, eu falo assim, vou assistir a aula de gramática agora, a aula, né? Então, criaria uma cacofonia. Para evitar essa cacofonia, é que eu vou sobrepor os dois as. Então, aqui eu tenho o a do artigo, e aí, olha só, e aqui eu vou ter o a da preposição, eu sobreponho os dois as, mas se eu simplesmente fizer isso, não dá para visual, né? Não tem como isso no texto, na dimensão textual, você identificar que ali tem dois as. Aqui eu separei por cores, ainda dá para a gente ver. E aí por isso que surge o sinal grave ou sinal indicativo de crase para mostrar que ali existem dois as. Então, lembrem-se que o sinal indicativo de crase é um sinal meramente gráfico. Vem para mim.
Olha só, você não lê o sinal indicativo de crase, é um sinal meramente gráfico. Pelas regras, eu tenho um A, preposição, eu tenho um A, artigo, um A, pronome, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, e eu vou sobrepor esses dois As. Como que eu vou saber que existem dois As ali sobrepostos? Pelo sinal grave ou pelo sinal indicativo de crase. E é isso que cai em prova. A banca, né, ou as bancas, elas costumam perguntar, olha, qual assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi bem empregado? E aí você precisa saber um pouco sobre regência, porque nós falamos que um dos casos, um dos As aqui, ele vem, a origem dele é uma preposição, e preposição não vem do além. Né? Você não vai olhar e falar, nossa, mas essa frase aqui tá muito sem preposição, vou colocar uma aqui. Ela é exigida pela regência do termo regente. Então, o termo regente, nós vimos lá em regência, o termo regente exige um complemento regido por preposição, e essa preposição é a preposição a, e eu necessito desse a. Né? Então, ele não cai no instalado além. Então, eu tenho um a, que é um a preposição. Se eu tiver um outro a lá na frente, geralmente esse outro a, um artigo, corresponde aí a 80% dos casos, no indicativo de crase, eu, para evitar a pronúncia AA, para evitar a cacofonia AA, eu vou juntar, eu vou sobrepor esses dois As e vou colocar o sinal grave, o sinal indicativo de crase. Tudo bem? É isso que a banca vai cobrar. Se você pegar uma banca como o CESP, que cobra as questões do tipo certo ou errado, ela vai brincar ali, olha, o sinal indicativo de crase na linha tal poderia ser retirado. E aí, gente, quando ele fala de ser retirado o sinal indicativo de crase, o que você precisa ter em mente? Que eu vou tirar um dos dois As. E ou eu vou tirar a preposição, ou eu vou tirar o artigo, ou eu vou tirar o pronome. Né? Geralmente, a retirada seria com o artigo. Então, é possível eu retirar um dos As? É possível? E aí você tem que ter em mente os elementos, o contexto para saber, ora, este verbo, por exemplo, na aula sobre regência, nós falamos um exemplo do verbo atender. Né? Lembra do verbo atender? Tem lá duas regências, os sentidos são os mesmos. Então eu digo atenderá ou atender simplesmente. Eu poderia tirar o A? Olha, poderia. Qual dos As que saiu? O A preposição. Mantém a correção gramatical? Mantém o sentido? Mantém, porque é uma característica da regência do próprio verbo. Então isso vai ser explorado na hora da prova. E aí você precisa ter toda essa teoria em mente para responder as questões. Tá joia? Então, Daniel, é um assunto complicado? Sinal indicativo de crase é um assunto complicado? Não. É um assunto bem tranquilo, claro que para quem já chegou a este nível e já passou pelas outras aulas. Realmente, se o aluno, o candidato, ele chegar hoje e falar, não estudei nada para trás, eu cheguei agora, vi lá no meu edital que tem crase e decidi começar a estudar a gramática por crase. Aí sim ele vai ter uma certa dificuldade, porque aqui exige um conhecimento prévio sobre alguns assuntos que nós já estudamos, tá bom? Por isso que eu recomendo e recomendei a vocês que estudem, que retornem, se tiverem dificuldade, aos assuntos prévios como artigos, pronomes, regência, preposição, tá joia? Para você entender um pouquinho melhor, para isso aqui fazer lógica, assim, ter sentido aí na sua cabeça, ok? Bacana? Vamos para a tela de novo? Vamos para a tela, olha só. Então, quando eu falo aqui sobre artigos, eu tenho dois tipos de artigos que podem ser envolvidos aqui no assunto crase, que são os artigos a ou os artigos as. Artigo a ou as, né? O S é uma desinência de número que vai aparecer antes de uma palavra, né? Um substantivo feminino plural. E dos pronomes, aqui nós temos dois tipos de pronomes. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Vamos voltar para o vermelho. Eu tenho os pronomes demonstrativos, e eu tenho também pronomes relativos. Olha que legal. Vamos lá. Dos pronomes demonstrativos, gente, são aqueles pronomes que começam com a letra A, né? Ó, aquela, aquele e aquilo. Lembrando que pode ser aquelas também, né? Aqueles, a desinência de número aí não vai influenciar
Muito. E ainda tem o a, simplesmente, que é um pronome demonstrativo. Nós estudamos isso lá em pronome demonstrativo. E, por favor, não confundir esse a, pronome demonstrativo, com artigo. Tá bom? Você tem que saber, pronome demonstrativo é uma coisa, artigo. Por isso que recomendo aí a revisão das aulas sobre artigos, sobre pronomes. E dos pronomes relativos, nós temos o a qual. E aí nós temos o plural, seria o as quais. As quais. Ou seja, basicamente, o sinal indicativo de crase vai aparecer sobre estas palavras, tá? Sobre os artigos ou sobre os pronomes. Daniel, existem outros casos? Sim, existem. Existem casos em que você tem locuções em que o sinal indicativo de crase já aparece na locução. Eu vou mostrar isso mais adiante para vocês. Mas, por enquanto, se você entender essa lógica aqui, já vai te ajudar muito ao avançar. Gente, então olha só, para a gente começar aqui, nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre a fusão da preposição com os artigos. E eu diria a vocês que, olha aqui, ó, que a primeira possibilidade, né, preposição mais artigo, corresponde aí, eu vou até mudar de cor, a mais ou menos 80% das questões das ocorrências de crase nos textos. Se você estiver lendo, e aí, claro, as questões hoje são criadas a partir do texto, 80% das vezes que você vai encontrar esse sinal indicativo de crase em questões, em textos, se deve à fusão da preposição e do artigo. E o que você precisa ter em mente aqui? Que a preposição não pode ser qualquer preposição, tem que ser a preposição a, e que o artigo também não pode ser qualquer artigo, tem que ser o artigo a. Gente, a ou as, tá? Não muda. Aqui o S é uma desinência de números só para indicar plural, não muda nada. Então é preposição a mais artigo a. Vem para mim aqui, olho no olho, eu quero olhar para você aqui, olha só que bacana. Eu quero que você entenda uma coisa, isso daí vai facilitar a sua vida para sempre, quando você for resolver questões. Eu tenho dois elementos. Eu tenho a preposição e eu tenho o artigo. Eu tenho preposição e eu tenho artigo. Entenda. Nenhum dos elementos vem do além, cai do céu. Nossa, mas que linha tão sem artigo. Vou colocar um artigo aqui. Isso não existe. Ah, não, eu achei essa linha muito sem preposição. Acho que eu vou colocar a preposição ali. Isso não existe. Tanto a preposição quanto o artigo precisam ser exigidas ali. Tudo bem? Então, não vem do além. A primeira coisa que você vai fazer para saber se tem os dois elementos, se tem um sinal indicativo de crase. E eu estou falando isso para vocês aqui, porque nós temos lá casos obrigatórios de crase, casos facultativos de crase, casos proibitivos de crase. Ai, Daniel, eu vou ter que decorar todos os casos. Eu vou passar para vocês todos os casos, para vocês entenderem. Mas se você entender a lógica aqui antes, os casos ficarão mais fáceis e até, muitas vezes, dispensáveis. Para você ter o emprego do sinal grave, o emprego do sinal indicativo de crase, eu preciso de duas letras iguais. Quais são as letras? 2 As. Então, primeira possibilidade que eu trouxe aqui para vocês é a fusão de uma preposição com artigo. E se você entender que preposição não vem do além, artigo também não vem do além, já facilita muito a sua vida e já resolve questões. Querem ver? Joga aqui na tela, vamos comigo, olha só. Então, quando eu encontrar uma frase, eu vou precisar analisar dois elementos. Quais são esses elementos, Daniel? Olha só, eu preciso analisar X e eu preciso analisar Y. Pronto, Daniel, agora virou matemática, né? É isso mesmo. Se você não sabe, eu não sei se eu cheguei a comentar isso daqui, eu já fui estudante de engenharia, e engenharia tinha muita matemática. E foi por matemática que eu deixei engenharia. Gente, olha só. Então eu tenho lá preposição mais artigo. Quem é que eu vou analisar? Eu vou analisar X e eu vou analisar Y. Por quê, Daniel? Simples. Porque eu preciso analisar aqui a regência de X. A regência. Ou a transitividade, se for verbo, como preferir. Por quê? Porque se X, vamos pegar aqui, ó, se X for um verbo
transitivo direto. Olha lá, você que já está comigo, já tem acompanhado as aulas, já estudou, já tem maturidade, já está aqui, está bem. A minha pergunta é, se X for um verbo transitivo direto, você vai ter essa preposição A aqui? Não, porque se for um verbo transitivo direto, você tem complemento verbal direto sem preposição. Ou seja, existe a possibilidade de ter sinal indicativo de crase aqui? Também não. Então você já descarta a possibilidade. Olha, se o verbo for transitivo direto, eu não tenho uma preposição A, eu não vou, consequentemente, ter o sinal indicativo de crase lá por regra. Tudo bem? Ah, bacana. Olha só. Se X for um verbo intransitivo, por exemplo, vai pedir um complemento com preposição A. Aliás, verbo intransitivo nem complemento pede. Nem complemento pede. Então, eu não vou ter um complemento com preposição A. Ou, Daniel, mas poderia aparecer o sinal indicativo de crase aqui? Poderia, mas não teria nada a ver com esse verbo. Tudo bem? Ah, bacana. Se a regência do verbo ou do nome pedir um complemento verbal direto, aqui vai ter preposição, não tem preposição. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a primeira coisa, eu vou até colocar aqui, ó, destacar aqui, ó. A primeira coisa que você vai analisar é X e Y. X pode ser um verbo, pode ser um nome, tudo bem? Nós já falamos sobre isso daqui. X pode ser um verbo ou pode ser um nome e você vai analisar a regência de X para saber se tem ou não tem essa preposição A. Opa, analisei a regência de X e tem a preposição A, ou pede a preposição, ou a preposição A, ela é facultativa. Opa, bacana. Um dos elementos para o sinal indicativo de crase eu já tenho. Um dos As eu já tenho. Significa que obrigatoriamente eu vou ter sinal indicativo de crase? Não. Porque aqui na frente agora eu vou precisar analisar quem? Y. Eu preciso analisar Y por quê, Daniel? Ora, porque Y, eu sei que uma das possibilidades é a fusão com artigo, e não é qualquer artigo. O nome desse artigo aqui é um artigo que feminino. Aliás, vamos por partes, né? Se é artigo, eu preciso analisar, porque nós estudamos lá em classes gramaticais que artigos antecedem quem? Substantivos. Então, eu preciso analisar Y para saber se Y é um substantivo. Ah, Daniel, é um substantivo sim. Opa, bacana. Então, eu já sei que artigos são palavras variáveis que antecedem, que determinam substantivos. Então, se for substantivo, bacana. Já tenho aqui, deixa eu até mudar a cor, ó. Já tenho meio caminho andado. Agora, basta ser substantivo? Não basta ser substantivo. A é um artigo feminino que vai anteceder substantivos o que então? Femininos. Ah, é bacana, né? Deixa eu colocar no singular aqui. Feminino. Vem pra mim. Olha lá. Se você olha, Y é um substantivo, mas é um substantivo masculino, eu não posso ter o artigo A antes do substantivo masculino. Eu posso ter a letra A antes de substantivo masculino? Posso. Mas esse A vai ser uma classe invariável, vai ser uma preposição, por exemplo, né? Eu falo, sou candidato a prefeito. Prefeito é palavra masculina, substantivo masculino. A é preposição, então posso ter A antes de palavra masculina? Posso. O que eu não posso ter? Eu não posso ter um artigo feminino antes de uma palavra masculina. Tudo bem? Então eu posso ter o A, só que esse A não vai ter fusão, não vai ter o sinal indicativo de crase, entendeu? Tamo junto? Bacana, então vamos continuar aqui, vai para a tela. Olha lá, então eu tenho um substantivo e eu tenho que analisar se esse substantivo é feminino. Opa, bacana, então eu tenho um substantivo, analisei. É um substantivo feminino, então eu posso ter um A? Posso. Daniel, eu posso ou eu devo? Eu posso. Porque o nome desse artigo é artigo definido. Lembra disso? É artigo definido. Os artigos se dividem em artigos definidos e indefinidos. Ou seja, além de ser substantivo, além de ser feminino, esse artigo aqui, ou esse Y, ele tem que ser o quê? Definido. Ele tem que ser particularizado, ele tem que ser especificado. Deixa só definido aqui. Por quê, Daniel? Ora, porque se o substantivo não for definido,
eu não preciso colocar artigo, eu só coloco o artigo definido, eu só coloco esse determinante aqui, ó. Antes de substantivos, o quê? Definidos. Se for um substantivo indefinido, não vai ter artigo definido. Bacana, Daniel. Então, peraí, vamos lá, olha só. O substantivo é... Opa, peguei a cor errada aqui. O substantivo é feminino e é definido. Então, eu tenho um artigo? Tenho. Agora, eu tenho Y é um substantivo, Y é feminino, Y é definido. Eu tenho um artigo? Tenho. Opa, bacana. E se eu tenho esses dois, olha lá que legal, eu não posso simplesmente colocar um ao lado do outro, eu vou uni-los aqui, e aí, consequentemente, eu vou colocar aqui o artigo, a preposição, e o artigo, um sobre o outro. Para indicar que houve essa fusão, eu preciso empregar o sinal indicativo de crase. Então, gente, para chegar aqui, para chegar a esse resultado, observem o que nós fizemos. Nós analisamos X e analisamos Y. X pode ser um verbo, pode ser um nome, eu vou analisar a regência, a transitividade, se pede o artigo, a preposição, e depois eu vou analisar Y. Lembrem-se disso na hora da prova. Deixa eu tentar marcar aqui, ó. X e Y. Esses dois elementos precisam ser analisados. E aí, Daniel, mas vem cá, olha só que bacana. Eu aprendi uns macetes, assim, aí eu vou lá e tal. Gente, você pode até ter aprendido o macete, mas o macete ele vai funcionar muitas vezes. Às vezes não vai. Então, para você que quer fazer o diferencial, para você que quer passar e quer passar tranquilamente, você tem que entender a lógica. Às vezes o macete resolve, né? Em alguns casos aqui eu vou até ensiná-los aqui, falar, ó, isso aqui dá para resolver assim e tal, mas dá para resolver às vezes 90% dos casos. Às vezes a banca vem, o examinador, coração peludo, ele vai colocar a questão que o macete não funciona, porque o examinador sabe como que o aluno funciona. Ele sabe como o aluno funciona, e ele sabe como que o macete vai dar errado. Ele cria a questão para dar errado. Joga lá na tela que eu vou mostrar isso daqui para vocês. Vamos lá, olha só que bacana. Ó. Eu digo aqui, ó, vamos para a prática, né? Preciso assistir a aula do professor Daniel Lima. Tá lá o exemplo. Preciso assistir a aula do professor Daniel Lima. Olha lá. Eu tenho aqui um sinal indicativo de crase, correto? Eu tenho aqui um sinal indicativo de crase. O que eu vou analisar? Eu vou analisar X, eu vou em busca de X. Daniel, quem é X aqui? Assistir. Vou até colocar aqui, ó. Assistir é X. Nós vimos nas nossas aulas de regência que o verbo assistir, no conceito em que foi empregado aqui, né, na concepção em que foi empregado, ele exige a preposição a. Quem assiste, assiste a algo. Opa, então eu fui lá, analisei X, que é assistir, e vi que assistir exige um complemento regido pela preposição a. Beleza, é suficiente para ter sinal indicativo de crase? Não. Agora eu vou analisar Y. Quem é Y? Aula é Y. Vamos lá. Vou pegar aqui, mudar a cor. Aula é Y. E aí eu vou procurar. Ó. Aula é um substantivo, gente? Sim ou não? Vamos comigo, você. Aula é um substantivo? Sim, aula é um substantivo. Aula é um substantivo feminino? Feminino, sim ou não? Sim, é a aula, beleza? E a minha pergunta é, a palavra aula, o substantivo aula, está definido? E essa definição, gente, pode ser... Essa definição, ela pode ser tanto pelo texto quanto pelo contexto, tá? A aula aqui é qualquer aula? Não, Daniel, é a aula do professor Daniel Lima. Opa, então a aula aqui está definida pelo próprio contexto. Significa que Y, então, pede o artigo a, pede o determinante a, porque aula é um substantivo feminino que está definido. Quem é que define? O artigo. Quando eu tenho preposição mais artigo, como resultado, olha lá o que eu vou ter. Eu tenho o meu a com sinal indicativo de crase. Então, esse sinal indicativo de crase aqui está bem empregado? Está bem empregado. Está adequado? Está adequado. E aí, o que a banca vem fazer com vocês, né, nas questões pode ser retirar o sinal indicativo de crase? É facultativo o sinal indicativo de crase? É obrigatório o sinal indicativo de crase? Gente, e para a gente finalizar este bloco,
Deixa eu puxar uma tela em branco aqui e eu quero mostrar isso para vocês. Mais à frente eu vou mostrar com exemplos, mas eu quero já deixar aqui para vocês. Olha só. Eu digo assim, eu digo lá, vamos lá. Eu digo assim, vou à feira. Vou à feira. Com sinal indicativo de crase, sem sinal indicativo de crase. O sinal indicativo de crase aí é facultativo ou é obrigatório? O que você me diz? Vou até apagar, vou colocar aqui maior. Ó. Vou à feira. O que você me diz? Vem para mim, olha aqui, olho no olho. Nesta frase, vou à feira, sinal indicativo de crase é facultativo. Sinal indicativo de crase aí é inexistente ou sinal indicativo de crase aí é obrigatório? Pelo que você já sabe, pelo que você já estudou. Vamos fazer o seguinte? Eu vou finalizar o bloco aqui, vou deixar você pensando. Você tem 15 segundos para pensar. Daqui a pouco eu volto no próximo bloco e trago a resposta dessa pergunta que eu deixei aqui para vocês. Tá joia? Então, bons estudos. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.